A gente hoje vai falar sobre os livros que mudaram a vida da Luciana Fiocco. Essa é uma pergunta que muita gente me faz. Que livro eu posso ler para investir? Que livro eu posso ler para me organizar? A gente vai falar de alguns livros, mas principalmente do quanto aquilo ajudou, mas do quanto eu pratiquei, do quanto eu apliquei na vida real. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Bora Dominar. Ainda numa edição de quarentena, o tempo passa, mas a gente ainda está aqui. E mais uma vez, estou eu na minha casa e lá na casa dela está... Eu, Ina Tavares, tudo bem, Lu? Tudo bem? Ainda estamos aqui, né? Não, até me segurei aqui para não rir, porque é mais uma edição de quarentena. Até quando vamos em edição de quarentena, né? Até quando? Bom, a gente está gravando esse vídeo dia 12 de junho, inclusive dia dos namorados. Ainda tem aí uns rumores de flexibilização. Eu lá sei se esse é o momento de flexibilizar, mas enfim. Enquanto isso, a gente pode ficar em casa, a gente continua em casa e vai gravando assim. Então, hoje mais uma edição de quarentena, cada uma na sua casa. E hoje, vamos falar sobre o que, Ina? Hoje o assunto é muito legal. A gente hoje vai falar sobre os livros que mudaram a vida da Luciana Fiocco. Como a Luciana virou quem ela é hoje a partir dos livros, ou não, a partir dos livros não, mas como os livros colaboraram para essa transformação de Luciana Fiocco domine suas finanças, né, Lu? Já separou um monte aí para mostrar pra gente? Já preparei aqui uma pilha. E essa é uma pergunta que muita gente me faz. Que livro você recomenda? Que livro eu posso ler para investir? Que livro eu posso ler para me organizar? E antes da gente falar dos livros, eu queria contar aqui que eu não acho que nenhum livro faça milagre. O livro sozinho não resolve nada. Então, muitos livros, eu amo livros. Então, assim, eu tenho uma prateleira gigante aqui na minha frente, lotada. Tem uma porção que ainda está encaixotada, inclusive, desde a mudança, eu não organizei todas. E eu percebi isso quando eu fui separar os livros hoje. Eu falei, cadê aquele? Deve estar em alguma caixa ainda. Mas o livro, ele contribui muito, conhecimento contribui muito, mas conhecimento não adianta nada se a gente não colocar em prática. Então, a gente tem que ler o livro, mas tem que trazer para a nossa vida. Nem tudo daquele livro vai ser totalmente encaixável na nossa vida. Às vezes, num determinado momento, não é, e depois ele passa a ser. Então, ler um livro de novo, eu acho maravilhoso. Tem livros que eu já li assim umas 6 vezes. Inclusive, eu vou mostrar alguns deles, porque o livro é conhecimento. A gente não pode ter aquela overdose de conhecimento, mas zero na prática. A gente tem que praticar. Então, essa é uma coisa que faz muita diferença. Assim. A gente vai falar de alguns livros, mas principalmente do quanto aquilo ajudou, mas do quanto eu pratiquei, do quanto eu apliquei na vida real. Na vida real, como diz a Ina, né? Na vida real, exatamente. Agora, Lu, a gente tá em quarentena e pelo menos para mim, um dos meus hábitos que mudou muito durante a quarentena foi o consumo de livros. Porque eu acho que eu fiquei um pouco mais ansiosa e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e eu não tô conseguindo ainda parar para mergulhar numa leitura de um livro, sabe? Que tem começo, meio e fim, que demanda bastante tempo. Você está conseguindo manter o seu hábito de leitura? Porque eu confesso que para mim tem sido desafiador. Então, no início da quarentena, eu acabei me focando muito em produzir conteúdo nas redes sociais, né? Eu vi que tinham muitas perguntas sem respostas, as pessoas muito desesperadas por entender o que estava acontecendo. Eu mesma queria entender um pouco mais, então para mim é muito bom ir para as redes sociais, porque eu escuto mais as pessoas, então eu entendo. São as pessoas que me dizem como está a vida financeira delas para eu tentar buscar ferramentas, técnicas para ajudar. Então eu mergulhei assim nas redes sociais e no primeiro mês eu não li absolutamente nada, nada mesmo. Esse ano, agora em 2020, está tudo meio degringolado, né? Porque eu não cumpri as minhas metas de leitura e de estudo como eu gostaria. Mas agora, tipo, de meados de maio para cá, que aí eu consegui, enfim, me organizar melhor com toda essa produção, passou a imersão, né? Porque a gente teve um evento online aí intenso. Agora começou uma nova turma de curso, isso também demanda muito, mas pelo menos é mais dentro de um cronograma normal que eu já conheço. Então, assim, eu estou voltando a estudar. E aí eu estava, até desde que eu me mudei, não sei se você lembra, mas quando a gente colocou aqui esse armário que está aqui na minha frente, essa estante, tinha um nicho ali no cantinho que eu cheguei a postar nos stories. Lembra disso? Eu postei nos stories, a galera que me segue no Instagram e que está, inclusive, vendo ao vivo aqui com a gente,
Talvez lembre que eu postei, porque foi o João que montou, e aí ele deixou um nichozinho pequenininho. Eu falei na hora, gente, que nicho é esse pequenininho? Vai servir para quê? Para botar uma garrafa de vinho, sabe? É como se coubesse assim, o molden da internet. Todo mundo até falou, postei no Instagram, a pessoa falou, bota uma plantinha, bota o molden da internet. Só que eu descobri uma função legal. Eu peguei, são 6 livros que eu ainda não li, mas eu comprei, não tinha lido, estava lá, na época da mudança, estava quase ainda embaladinho, e ali fica o cantinho dos próximos livros. Pode ser um livro que eu quero reler, mas ali estão, sei lá, eu acho que são 6, não, são mais, 3, 6, 7. Tem 7 livros ali que são os próximos. Então eu já estou doida para devorar logo, eles vão ser os próximos. Agora eu estou numa rotina de conseguir ler. E a Lu tem um hábito de leitura que eu me identifico muito, que é ir lendo trechos de livros diferentes ao mesmo tempo. Eu super faço isso também. Então, quando você falou que o tema, vou listar os meus livros que eu mais gosto, porque as pessoas me pedem muito, eu olhei para os meus e falei, eu podia mostrar uns também. Daí eu fui vendo um monte de marcação aleatória, eu falei, ai meu Deus, ainda bem que a Lu também faz isso, que eu não sou a única maluca. Pois é, desses 7, eu provavelmente vou escolher daqui a pouco uns 2 ou 3 que eu vou lendo assim. Eu leio, eu começo a ler, aí, legal, li. Aí, de repente, eu vou num outro que os assuntos, às vezes, são relacionados. Então, eu vou lendo e estudando. Aí, eu leio um trecho, aí volto para o outro. Aí, de repente, eu lembro de algum que eu já li. Eu falei, nossa, isso parece com aquilo. Deixa eu ir lá naquele para eu lembrar do que é. Então, eu leio estudando. Mas, na verdade, porque eles são livros de desenvolvimento pessoal. Então, dá para fazer essa leitura, né? Se fosse, sei lá, um livro de uma história de alguém, eu não faria assim. Quando eu leio uma biografia, eu não leio muita ficção, não. Eu gosto de história real ou desenvolvimento pessoal. Então, quando eu leio a biografia de alguém, aí eu leio direto. Mas quando eu leio sobre desenvolvimento pessoal, muitas vezes eu faço assim. Aí, às vezes, eu encontro um que é tão bom que eu não quero parar. Aí eu vou direto. Mas alguns eu leio assim. Então, por isso que tem 7. Porque eu provavelmente vou ler 2, depois eu vou ler uns 2 ou 3, depois eu vou ler mais 2 e pronto. Aí resolveu os 7. E esses livros que você separou hoje para mostrar pra gente, são todos de desenvolvimento pessoal ou não? Tem umas misturadinhos, uns misturados aí? Tem a maioria de desenvolvimento pessoal, alguns têm um foco assim mais financeiro, mas a maioria é desenvolvimento pessoal. E por que eu escolhi? É super desafiador escolher. Eu escolhi 10. Eu não sei se a gente vai conseguir falar dos 10 aqui. Então, eu vou pegando aqueles que eu acho que foram mais impactantes e depois eu cito os outros. Enfim, tem até posts no meu Instagram falando sobre todos eles, ou então a gente faz um podcast parte 2. Mas eu escolhi esses livros e foi mega desafiador pegar esses, porque eu olho aqui em cima e falo, não, aquele ali também, aquele ali também, porque foram os primeiros que eu li. Eu estou pegando meio na ordem mesmo, porque tem livros incríveis que não vão entrar aqui, mas não foram os primeiros. E eles foram os primeiros e, por serem desenvolvimento pessoal, eles foram muito impactantes, porque eu achava que dominar as finanças era arrumar a planilha, era ficar anotando gastos. Então, tem livros de pessoas, de educadores financeiros, que vão ensinar esse tipo de coisa. E eu acho que tem super valor, mas não foram esses livros que me transformaram. Não foram esses que eu peguei, que eu li, que eu falei, caramba, entendi. Tipo, sabe? Que algo se abriu assim para mim de uma maneira. Eu quero mostrar esses, que algo se abriu. Manda o primeiro. Será que é o que eu acho que é? Eu acho que você sabe qual é, porque eu falo muito dele. Ele é um que mais tem a ver com grana também, dessa lista toda que eu vou mostrar. Ele é um clássico da educação financeira, de quem quer lidar com as finanças. E para mim foi mega disruptivo e ele eu li inteiro. E tem até uma história engraçada. Em 2008, eu fui trabalhar numa corretora. Corretora, né, é o lugar onde a empresa que a gente abre conta para começar a investir. E eu nem sabia o que era uma corretora. Eu fui trabalhar lá achando que corretora tinha a ver, sei lá, com seguro, ou corretora de imóvel. Eu não sabia o que era. Aí, quando eu cheguei lá, eu lembro que nos primeiros dias, tinha uma galera conversando, assim, um papo de trabalho, e eles estavam falando desse livro, e falaram o nome do livro. E aí eu olhei aquilo, eu percebi que era um livro que eu tinha que conhecer, que todo mundo falava, não, aquele livro tal, não sei o quê. Aí eu, nossa, aí eu ainda pensei assim, se me chamassem para conversa, eu acho que eu ia dizer que já tinha lido, porque eu estava tão assim, era tão básico nesse livro. E eu entrei, eu pensei, acho que isso deve ter um blog. Eu achava que tinha a ver com algum blog. Aí eu joguei, assim, pesquisei no Google e entendi, não tinha nada de blog. Era um livro famoso para a galera da educação financeira, de um americano. E aí o livro é Pai Rico, Pai Pobre. Esse foi o primeiro e que não é... Essa daqui é uma edição que tem uns casos reais, ele tem um complemento. Mas o Pai Rico, Pai Pobre é assim, talvez esse pedacinho, assim. Mas o Pai Rico, Pai Pobre é grandinho. Mas esse foi daquela leitura que eu fiz direto. Eu ainda não fazia essa leitura assim em partes. E eu fiz direto porque era aquela coisa assim de,
Meu Deus, como é que ninguém me contou isso? Gente, que doideira. E eu ia assim, cara, como que eu não sei disso? Que loucura. E tem dois conceitos, assim, que eu acho que foram os principais desse livro, que eu fiquei muito impactada. Primeiro, o que o Robert Kiyosaki fala sobre a diferença de ativo e passivo, que não tem a ver com os ativos e passivos da contabilidade. Se de repente algum contador assistir isso vai falar, nossa, que besteira. É porque é diferente da visão da contabilidade. O Robert Kiyosaki, ele explica o que são os ativos e passivos. Ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para a gente. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro. E aí, por exemplo, um carro. Um carro você paga pelo carro, aí quando ele sai da concessionária ele já está valendo menos, ele vai valendo menos a cada ano, você gasta com gasolina, você gasta com imposto, você gasta com manutenção. Então, assim, aquele carro, ele está sugando o seu dinheiro. Não é uma coisa que você compra e que vai valorizar e que depois você vende por mais, né? Ele suga o seu dinheiro. Então, um carro é um passivo. Só que se esse carro você, de repente, dirige sendo Uber e você faz dinheiro com aquele carro, faz dinheiro a ponto do dinheiro que é feito suprir o dinheiro que é gasto e ainda sobra, aquele carro se transforma num ativo. Então eu parei e falei, nossa, nunca tinha pensado nisso, que as pessoas que têm mais ativos que passivos, elas têm uma vida financeira mais tranquila, porque ela tem mais coisas que dão dinheiro do que coisas que tiram dinheiro. Eu lembro que eu fiquei olhando assim, eu fiquei, hã? Falei, cara, ele nunca me explicou isso. Por que as pessoas não falam sobre isso? Por que isso não está, sei lá, na televisão? Né? Por que isso não é dado na escola? É um conceito assim, tão básico e que a gente não ouve falar. E uma outra coisa também que foi muito impactante para mim desse livro é o que ele chama da corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Imagina o ratinho naquela gaiolinha, sabe? Que ele fica correndo e ele não sai do lugar. Então, o ratinho correndo ali, ele morre de cansaço, mas não saiu do lugar. O que é? Isso é a corrida dos ratos. E o Robert Kiyosaki diz que a gente se coloca financeiramente, na nossa vida financeira e profissional, a gente se coloca nessa corrida dos ratos quando a gente troca o nosso tempo por dinheiro. Então, por exemplo, quando a gente consegue um emprego, a gente recebe um salário para trabalhar X horas por dia. Se eu trabalho um pouco mais, eu até ganho um pouco mais de dinheiro, sei lá, faço uma hora extra. Posso até ser promovido e ganhar um pouco mais de dinheiro pela minha hora, mas eu estou trocando a minha hora por dinheiro. Se eu não trabalhar, não tem dinheiro. Tem também o autônomo. O autônomo também, o médico, o advogado, ele vai lá, ele trabalha e também troca a hora dele por dinheiro. Só que existem formas de você fazer dinheiro sem ser trocando a hora. Porque hora, a gente tem no máximo 24 horas por dia, ainda tem que dormir, ainda tem que comer. Então, assim, eu tenho no máximo algumas horas para trocar por dinheiro. Então, ele mostra que existem formas da gente criar sistemas que gerem dinheiro sozinho. Por exemplo, hoje, entendendo isso, e depois de muito caminhar, e não foi de cara, eu não li o livro e no dia seguinte eu estava aplicando. Não, eu li esse livro em 2008. Quando foi 2015, quase 8 anos depois, eu entendi que eu poderia, trabalhando como coach de finanças, ajudando as pessoas a dominarem as finanças, eu poderia criar cursos, gravar o curso, vender o curso, a pessoa me paga pelo curso, ela assiste e eu não estou lá trabalhando. Então, se eu não estou lá trabalhando, eu posso vender o mesmo curso para várias pessoas e as pessoas me pagam e assistem e eu não estou lá trabalhando. Então, eu parei de vender minha hora, eu passei a vender um produto. Quem tem uma empresa, vende um produto. Quem pega o dinheiro e investe o dinheiro e o dinheiro cresce sozinho, também está fazendo dinheiro sem precisar trocar hora por dinheiro. Então, assim, isso foram páginas e páginas para eu entender e anos para eu visualizar, porque assim, eu entendi, mas eu fechei o livro e falei, tá, mas isso não dá para mim, porque eu trabalho numa empresa, não tem nada a ver comigo isso, vou continuar pobre. Só que aí eu lembrava dos conceitos do pai pobre que ele contava aqui, eu pensei, bom, eu acho que eu estou pensando igual o pai pobre. Porque ele conta no livro que eram dois pais mesmo, um pai, na verdade, modo de falar, um era o pai do amigo, né, que pensava de uma maneira completamente diferente, era o pai rico, e o pai pobre mesmo, que tinha outro tipo de pensamento. E o pai rico que ensinou isso, de, olha, você pode fugir da corrida dos ratos, de ficar correndo, né, e não ter dinheiro, e ficar trocando sua hora por dinheiro, trabalhando e não sair do lugar. Então, ler o livro não foi o que imediatamente acendeu e, descobri. Mas ler o livro plantou uma sementinha que ela ficou ali. E num determinado momento da minha vida, com toda a experiência que eu fui vivendo, com tudo que eu fui aprendendo, um dia eu falei, olha aqui, a minha vez de aplicar aquilo que eu li há quase 8 anos atrás. A galera que está no Instagram com a gente está perguntando qual é o nome do livro. O nome do livro é Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki.
para mim é o primeiro da lista, porque além de disruptivo, foi um dos primeiros que eu li quando eu estava buscando dominar minhas finanças. E é um dos primeiros que todo mundo que trabalha com a Lu lê também. Pai Rico, Pai Pobre, junto com outro que eu não sei se está aí na sua lista. Talvez esteja, que é O Segredo da Mente Milionária. Tá por aí? Tá. Segredos da Mente Milionária. Até peguei o meu aqui, Ó. porque todo mundo tem. Todo Todo mundo mundo que tem. trabalha com a Lu tem que ter. É. O Pai Rico, Pai Pobre, eu li trechos também, mas do seu, inclusive, porque a Lu sempre anda com o livro para todo lugar que ela vai. Daí ela vai, às vezes ela leva lá no escritório, e aí eu já li alguns trechos, eu já dei uma folhada, mas eu nunca li inteiro. Mas o Pai Rico, Pai Pobre também incentiva muito isso, de você fazer uma renda extra, né, Lu? Eu sei que tem essa parte, assim, de você não se contentar apenas com o seu trabalho e a sua renda fixa, mas você buscar maneiras de aumentar a sua renda e fazer outras fontes de renda. Isso foi uma coisa que ficou muito para mim também. Múltiplas fontes de renda é também um outro aprendizado que, cara, nunca tinha passado pela minha cabeça. O que a gente pensa quando a gente está, sei lá, fazendo vestibular? Vou fazer vestibular e aí eu vou trabalhar em alguma coisa, vou arrumar um emprego e pronto, está resolvido. Quantos pais e mães eu vejo falando para os filhos, você precisa arrumar um emprego. Não, papai, não, mamãe. O seu filho precisa arrumar múltiplas fontes de renda. Isso tá no Pai Rico, Pai Pobre. Tá. E eu fico assim, cara, por que ninguém fala isso? Então, às vezes, eu tô conversando assim com pessoas mais novas, né? E aí eu sempre digo isso, já me sinto uma velha dizendo isso, mas eu digo, se eu tivesse filhos ou se eu pudesse voltar no tempo, o que eu diria para alguém que tem 15, 17, 18 anos, não é arrume um emprego. Você pode arrumar um emprego, vai ser bom para você, arruma, pelo menos uma grana fixa, você quer isso, beleza. Mas arrume múltiplas fontes de renda. Tenha mais de uma, porque a hora que uma fonte secar, como, por exemplo, aconteceu com muitas pessoas nessa pandemia, né, você tem outras fontes. Então, esse é um conceito básico da educação financeira, tenha mais de uma fonte de renda. Isso. Agora vamos pro segundo da lista, domine suas finanças. O Segredo da Mente Milionária. Esse é massa também, né, Lu? Quebra muitos padrões de mentalidade também. Ah, eu quero... Esse daqui eu vou trazer ele em segundo lugar, e aqui não é um ranking, né? Lembrando que eu estou trazendo aqui, inclusive, vários maravilhosos. Por exemplo, Napoleão Hill, já para saciar a curiosidade, Napoleão Hill não está nesse ranking de hoje, ele vai ter que entrar na segunda parte, mas todos são incríveis, mas eu descobri depois. Então, na verdade, o que eu estou mostrando aqui é quase uma linha do tempo assim, na minha leitura. Os que primeiro abriram minha cabeça, e esse foi o segundo, porque quando eu comecei a ler Pai Rico, Pai Pobre, que é uma leitura americana, né? Então eu comecei a pesquisar nos sites, aí logo me apareceu o T. Harv Eker, e aí eu li o livro do T. Harv Eker. Esse livro, ele tem uma pegada também falando de dinheiro. O T. Harv Eker conta que ele já faliu, já foi à falência algumas vezes, teve muito dinheiro, foi à falência, e que um dia ele conversando com uma pessoa que tem muito dinheiro, o cara falou para ele, olha, você perde o dinheiro, você não tem dinheiro porque você não tem uma mentalidade de milionário, você tem uma mentalidade de pobre. E por isso que você perde seu dinheiro. Ele falou, como assim? Ele ficou até meio... Ele quis entender um pouco mais daquilo. E aí o cara ensinou para ele uma técnica que é de programação neurolinguística, que é a modelagem. Ele falou, observa as pessoas que têm sucesso financeiro. O que foi que elas fizeram? Você precisa fazer, tem uma fórmula. Você precisa fazer exatamente o que essas pessoas fizeram. E aí ele observou, e aí ele criou, nesse livro, ele chama de arquivos de riqueza, né, como se fosse um arquivo, como se a pessoa que tem sucesso financeiro, ela tivesse um arquivinho na cabeça dele de tudo que essas pessoas fazem, de como elas pensam, para poder ter um resultado. Então, quando eu li esse livro, foi a primeira vez que me abriu uma visão diferente dessa coisa da mentalidade. Porque, assim, o Pai Rico, Pai Pobre, ele começou a me abrir um pouco da mentalidade, mas era muito focado na questão financeira, as múltiplas fontes de renda, a corrida dos ratos, ativo e passivo. Então, ele meio que me enganou. Parecia que aquilo ali era educação financeira, apesar dele já estar trabalhando minha mentalidade. Mas eu li meio assim, é um livro de educação financeira. É o Pai Rico, Pai Pobre. A galera que está no Instagram está participando com a gente, está pedindo para a gente deixar os livros aqui aparecendo, mas não tem como deixar. Depois, se vocês quiserem, assistem no YouTube, que o pessoal que vai estar assistindo no YouTube vai aparecer. Botando aqui. Mas não vai dar para ver porque no Instagram é invertido. E eu nem tenho Pai Rico, Pai Pobre. Tem que ser... Depois no YouTube a gente vai deixar escritinho, então a galera que está vendo no YouTube está vendo aqui escrito. Então, assim, o Pai Rico, Pai Pobre, para mim, era educação financeira. Eu não percebi que estava trabalhando a minha mente. Agora, o Segredo da Mente Milionária
foi aquela coisa assim de, como assim, sério que eu tenho... Tipo, ele não explicava no livro, ele não explicava como organizar as finanças. Nesse livro, ele fala de como as pessoas ricas agem e como as pessoas pobres, né, que ele chama de mentalidade pobre, agem. Então, ele explica como que as pessoas ricas agem e como as pessoas de mentalidade pobre agem. Então, ele não está chamando ninguém de pobre, ele está falando dessa forma de pensar, que quem tem sucesso financeiro pensa de um jeito, quem não tem, pensa de outro. E ele foi determinando. E aí, para mim, o mais impactante e que eu carreguei para a vida, que eu vi na hora, assim, primeiro que eu vi que fazia muita diferença, sim. Segundo que eu vi que eu tinha mentalidade pobre, eu falei, caraca, então é isso, sabe? E segundo, que eu vi que outras pessoas que tinham sucesso financeiro realmente tinham mentalidade rica, e as pessoas que eu conhecia que estavam ferradas igual a mim, pensavam igual a mim e tinham mentalidade pobre. Aí eu diria assim, eu até separei aqui 4 coisas. Primeiro, ele fala que quem tem mentalidade pobre pensa assim, que a vida acontece. Não, tipo, como se a culpa fosse sempre das outras pessoas. Eu sou azarado, sabe? Meio atribui às circunstâncias o que está acontecendo. E quem tem mentalidade rica acredita que os resultados são fruto do que a gente está fazendo. E que se o resultado não é bom, né, se o fruto não é bom, é porque a árvore não é boa. O que eu estou plantando não está sendo legal. Então não tem aquela coisa de, tá assim porque, né, eu tô ruim de grana, mas é porque eu fiquei desempregado. Tá, e daí que você ficou desempregado? Daí que eu não tenho salário, como é que eu vou estar bem de grana se eu não tenho salário? E daí? Por que você não arrumou uma outra fonte de renda? Por que quando você estava empregado você não fez uma reserva de segurança? E eu tô falando isso porque era a minha desculpa. Falava, eu tô mal porque eu ganho pouco. Como assim? E daí que você ganha pouco? Dá teu jeito de ganhar mais, então vai se especializar. Então, assim, essa mentalidade, a vida acontece, é uma mentalidade pobre. Outra coisa que ele fala muito é sobre o foco no problema. Né? E ao invés de você olhar para a solução, foco no problema. Inclusive, é muito comum as pessoas que têm foco no problema usarem a famosa frase, o problema é que... Né? Então, se apresenta uma solução para a pessoa, a Ina chega para mim, Lu, nossa, aconteceu isso aqui. Eu falo, então, faz isso, isso, isso. Tá, mas o problema é que... Não. O problema é que não. Tipo, se alguém está dizendo para você, né, que algo pode ser feito e muitas vezes, se você foi pedir uma opinião, é porque essa pessoa entende um pouco daquilo que você perguntou. Se você perguntou para alguém que não entende, é você que está fazendo errado, né? Então, se você perguntou para alguém que entende, a pessoa te disse, você vem dizer o problema é que... Não, então você está com foco no problema. E eu fazia isso, eu falava tudo, não dá. Sabe por que não dá? Eu ficava justificando por que não dá. Uma outra coisa que foi muito forte é ser bom recebedor. Ele fala sobre isso. As pessoas ricas sabem receber tudo, inclusive elogio. E quando ele falou isso, foi muito forte, assim, que quando alguém chegava para mim e falava, Lu, nossa, você é ótima em tal coisa, de, que isso, sou nada. Ou, Lu, nossa, seu cabelo tá tão bonito, isso. Tá aí, não, tá uma merda, tô achando horrível. Eu percebi que eu fazia isso com tudo. Então, se eu não sou capaz de receber um elogio, eu sou capaz de receber dinheiro? Não. A gente acaba achando que a gente não é não é um bom recebedor e não merece aquilo ali. E eu entendi também que aquilo era algo que eu fazia que me deixava numa mentalidade que não me ajudava com dinheiro. E a outra coisa também foi muito marcante, é aquela história de quem tem mentalidade pobre, né, como ele diz, segundo ele, usa muito, isso eu já sei, já sabe de tudo. E aí, não preciso de curso. Eu escuto muita gente dizer para mim assim, não, olha, eu não preciso do seu curso porque eu já sei o que está acontecendo comigo. Eu gasto mais do que eu ganho. Beleza, então resolve aí. Você acha que é só isso mesmo? Você acha que é só isso? Então, assim, a pessoa que tem a mentalidade, como ele chama aqui, mentalidade pobre, acha que já sabe de tudo. A pessoa que tem a mentalidade rica, ela investe em conhecimento, ela sabe que o que ela não conseguiu ainda é porque ela não sabe como fazer. Então, ela vai descobrir, ela busca mentores, ela lê mais, ela está sempre em busca de informação. Então, assim, não é só isso, né? Porque, apesar de fininho, são muitos. São quanto? 20 arquivos? Não, 17. São 17 arquivos de riqueza. E vários, assim, super impactantes. Então, Os Segredos da Mente Milionária. Tem um que eu achei aqui, Princípio de Riqueza, que tem a ver com o que você falou, que é pessoas que se queixam tornam-se imãs de coisas ruins. Então... Pois é, se você está sempre reclamando, você só vê o que dá errado. E isso não tem nada a ver com a energia. Ele é super da vibe também da energia positiva. O Tiravec, o autor também, assim. Eu fiz um treinamento com ele veio para o Brasil, eu fiz o treinamento numa turma que ele que ministrou o treinamento. Então, ele é super assim da positividade, do universo e tal.
Mas isso não tem nada a ver com energia, tem a ver com programação neurolinguística. Se você fica o tempo todo reclamando e falando daquilo que você não gosta, você só consegue enxergar o que não gosta, o que não dá certo. Você não tem olhos para ver a solução. Esse livro, para mim, foi o que ampliou, assim, para eu entender que os limites que eu estava colocando para minha vida financeira, tipo, era eu mesma colocando, sabe? Não era ninguém, era eu mesma. Próximo livro, para dar tempo da gente ver todos. Todo mundo quer saber top 10 de Luciana. Não, de novo, não top 10 dos 10 melhores, mas os que marcaram na jornada, né, Lu? Esses todos, depois no finalzinho, eu posso mostrar aqui pra galera onde estão todos esses livros, onde eu comentei sobre todos eles, porque tem uns posts lá no Instagram. Que certamente não vai dar tempo da gente ver todos, porque eu me empolgo falando deles, porque são meu xodó, mas depois que eu descobri essa questão do poder da mente, do o que a gente pensa, o quanto que gera de resultado, foi com o T. Harv Eker que eu entendi isso. Assim, o resultado que eu tenho na minha vida depende de como eu agi, das decisões que eu tomei. E a minha atitude e as decisões que eu tomei vieram do que eu estava pensando na hora. Então, assim, eu penso, eu ajo, e aí eu tenho um resultado. Então, o meu resultado está diretamente ligado ao meu pensamento. E, cara, eu nunca tinha preparado para pensar isso. Que o resultado, tudo que você está vendo à sua volta na sua vida, é um resultado de você pensando. Tipo, se eu tô aqui nesse quarto, nesse apartamento, nesse bairro, fazendo isso que eu tô fazendo, com a Ila na minha frente, tudo isso é fruto da maneira como eu pensei em algum momento. Tudo isso é resultado de como eu penso. Se eu pensasse diferente, eu trabalhava com outra coisa, eu morava em outro lugar, eu trabalhava com outras pessoas. E aí, o terceiro livro, então, porque eu me interessei por conta de tudo isso, é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Cara, esse aqui é bizarro de bom. Esse eu nunca li. Ele é bizarro de bom, porque ele deixa muito claro que você quer ter dinheiro, você quer prosperar, você quer ter resultados financeiros, cara, é aqui dentro que você mexe. E se alguém me falasse isso sem eu ler o livro, era capaz de eu dizer, não, você está exagerando, não é para todo mundo assim. Eu sei, por exemplo, esse vídeo vai para o YouTube. Eu sei que muitas pessoas têm acesso a esse material e que talvez algumas pessoas digam assim, você acha que é para pessoa que está na favela ou no Nordeste e que não tem, sabe, o mínimo, não tem o básico, você acha que depende do que ela pensa? Então, eu acho que essa pessoa não tem o mínimo, não tem o básico e ela também não consegue desenvolver o pensamento dela para que ela tenha outros resultados na vida dela. Então, eu entendo que esse básico traz limitações no pensamento dela, na forma como ela pensa, que não vão gerar o resultado. Então, não adianta ela querer só mudar o pensamento, porque ela pode até não conseguir por conta do básico que falta para ela. Mas eu acho que uma pessoa que da favela, do Nordeste, eu tô falando do Nordeste, enfim, porque né, tem muitas situações, assim, a gente vê muita situação assim, no interiorzão de Nordeste, Norte, nas regiões mais pobres, talvez. Mas essas pessoas que passam muita dificuldade, se elas tivessem um mínimo de acesso a isso aqui, a isso que é explicado aqui, elas poderiam modificar um pouquinho o resultado delas, sabe? Se a gente conseguisse colocar o que é dito nesse livro aqui na educação básica do brasileiro, que falta muito para a educação básica ser boa, já o básico ser bom, né? Se a gente conseguisse dar uma educação básica de qualidade e ainda trazer esse tipo de conhecimento para as pessoas, certamente as pessoas teriam mais resultado mesmo nas regiões mais pobres do país. Porque o que a gente quer produzir na nossa vida, os resultados que a gente quer produzir, tudo vem de como a gente está pensando. Então, é simples assim, o fato da gente pensar que eu não posso fazer alguma coisa, não tenha dúvidas de que você não vai conseguir. Mas também não é só você acreditar que pode. É um trabalho que envolve todo o seu subconsciente. E um conceito muito legal assim desse livro, ele diz o seguinte, o nosso consciente, ou seja, o que a gente está entendendo o que está acontecendo, eu agora conscientemente estou aqui numa live conversando com você, tudo que eu estou falando está vindo do meu consciente, tudo isso é 10% do que a gente pensa. Porque, de fato, o que a gente tem dentro da nossa mente, 90% do que a gente tem, está meio escondido, a gente não está muito consciente. São experiências passadas que foram registrando as coisas na nossa mente e que a gente foi então trazendo essas experiências como resultado para a nossa vida. Né? Tudo que a gente pensa, por exemplo, eu sei que nesse momento, por eu ter falado de Nordeste, por eu ter falado de favela ou de pessoas mais pobres, muitas pessoas têm no seu subconsciente registros do que tudo isso representa. Então, cada um vai externalizar, seja num comentário, seja num pensamento, de acordo com o que ele tem gravado na mente dele. Então, isso que a pessoa fala,
aproxima pessoas que pensam como ela, ou repele pessoas que pensam diferente. E aí ela vai gerando determinados resultados na vida dela, que tudo está ligado à forma como a gente pensa. E não tem nada de errado nisso. Cada um pensa o que quiser, da forma que quiser. Mas o que eu acredito que seja mais importante a gente entender é que 90% do que a gente pensa, a gente nem sabe por que pensa. Só que a gente põe para fora e a gente age de acordo com aquilo. E aí o livro faz um questionamento que é o seguinte: é como se a nossa mente fosse um jardim e nós somos os jardineiros. Então a gente planta flores e frutos nesse jardim que vão florescer, que vão crescer e vão dar resultados. Que sementes são essas que a gente está plantando? Sabe? Que pensamentos, que sementes são essas que eu estou cultivando no meu jardim e que vão gerar um resultado na minha vida? E cada um é o jardineiro, cada um sabe do que vai plantar. Então, se a gente entendesse mais esse mecanismo dessa plantação na nossa mente e o que isso gera, que retorno isso traz para a nossa vida, eu acho que nós teríamos resultados completamente diferentes. Inclusive, a gente teria mais empatia e se entenderia mais. Um ser humano entenderia mais o outro e a gente teria um mundo até mais, sabe, em que as discussões fossem menos acaloradas, porque a gente entende que cada um está botando para fora aquilo que tem a ver com a experiência dela. Não significa que essa pessoa está falando besteira, está pensando errado. Não, ela está botando para fora aquilo que ela plantou no jardim dela. Então, se a gente não gosta do que ela plantou, vamos ajudar ela a plantar outras coisas também. Enfim, esse livro aqui é profundo. Conta o próximo, Lu. Aí você começou de uma maneira mais prática, que você não estava percebendo, aí depois você enveredou um pouco mais sobre os comportamentos, aí você entrou no subconsciente, você vai entrando aí na neurociência de alguma maneira, né? Por onde você foi agora? Aí eu achei um que falava dessa coisa toda do subconsciente, mas focado no dinheiro, que é A Mente Acima do Dinheiro. E esse daqui, ele é muito legal que ele fala assim, de distúrbios financeiros, do consumismo, da negação, né? Que tem gente que nega o dinheiro. E aí foi daí que eu comecei a pensar nessa coisa dos perfis financeiros, que a gente já falou em outro podcast. Era isso que eu ia perguntar, se foi daí que nasceu isso. Nasceu de tudo, na verdade. No treinamento do T. Harv Eker, ele fala um pouco sobre esses perfis, mas eu comecei a fazer uma leitura diferente com base nas pessoas que me procuravam. E aí depois, com Uma Mente Acima do Dinheiro, eu comecei a estudar mais esses distúrbios de negação, de rejeição, porque tem gente que rejeita o dinheiro torrando o dinheiro, não, tipo, vamos gastar, e aí tem um pouco a ver com gastador. Tem gente que rejeita o dinheiro porque, não ter dinheiro me torna menos espiritualizado, dinheiro é uma coisa mundana e eu sou mais ligada à espiritualidade e acha que as coisas não combinam, não tem nada de certo ou errado nisso. É a visão de cada um, baseado no subconsciente de cada um. Mas se a gente entende isso, a gente pode questionar, né? E aí, além dos distúrbios financeiros, esse livro aqui que foi que me ensinou aquela questão do cientista, do macaco e do jacaré. Do jacaré. Né? Porque ele faz uma metáfora, uma representação muito legal para as áreas do nosso cérebro, assim, e como elas atuam. A gente tem dentro do nosso cérebro cientista, que é a parte do cérebro responsável pela parte mais racional, pelos nossos pensamentos, pela racionalidade, a forma como a gente decide as coisas. Tem o jacaré, que é a parte mais instintiva, a parte mais animal, que é responsável por todas aquelas nossas reações assim, mais instintivas, de susto, de medo, a nossa reação assim, de proteção, mas também é responsável por toda a parte no nosso corpo de tudo que acontece no automático. Nosso coração bate, nosso pulmão respira, nosso pulmão se mexe, põe ar para dentro e para fora, sem que a gente precise pensar em tudo isso. Então, esse é o jacaré, a parte do nosso cérebro responsável por isso. E o macaco é essa alegria, é o aprendizado, é a comunicação, são as memórias, É tudo que a gente vai registrando. Então, tem o cientista, o macaco e o jacaré numa jaula. Ele diz que a nossa mente é uma jaula. E agora, imagina esses três nessa jaula, o que não acontece com o cientista? O jacaré e o macaco, eles devoram o cientista. E por isso que muitas vezes nas finanças a gente toma decisões que não são racionais, porque tem ali no instintivo, no emocional e no racional, tá meio 2-1, só tem um pensando racionalmente ali. Tem dois agindo assim, de qualquer jeito, sem pensar. Então, ver desse jeito foi bem legal, assim, foi uma metáfora bem legal para entender de uma forma simples por que não é tão fácil assim dominar as finanças. Não é fácil. E essas leituras, quando você vai somando uma leitura na outra, e eu ia vendo o que estava acontecendo na minha vida, e nessa época eu já estava começando a atender com o processo de coaching, e aí eu ia testando, ia conversando sobre isso, ia identificando esses distúrbios financeiros,
aquela coisa vai se somando e você vai vendo que o livro, ele te dá um norte, mas é na vida prática que você vê as coisas acontecer. Então, você tem que se questionar, você tem que perguntar, né? Não tem essa coisa de lembrar de um dos arquivos de riqueza lá do Segredo da Mente Milionária. Não tem essa de eu já sei tudo. Né? Ler o livro, isso eu já sabia. Não, já sabia, mas como é que isso funciona de verdade? Como é que é isso? Não, mas eu não me identifico. Tudo bem, mas algumas pessoas se identificam, então isso acontece. Né? Então, a gente vê na prática. O nome do livro é A Mente Acima do Dinheiro. Então, até agora eu mostrei O Pai Rico, o Pai Pobre, O Segredo da Mente Milionária, O Poder do Subconsciente e A Mente Acima do Dinheiro. 4. Vamos 4. 4 até agora. Esse é mais ou menos o ponto de partida quando você fala em dominar as finanças, né, Lu? É primeiro entender quais são os seus pensamentos com relação a dinheiro e riqueza, né? E aí a gente vê que foi muito construído desses primeiros livros aí. E tem um podcast lembrando sobre perfis financeiros, se você quiser descobrir qual é o seu, identificar o seu perfil financeiro. Eu descobri o meu. Porque o que acontece é que eu estava tentando fazer uma mudança na minha vida financeira seguindo essas dicas que eu via de gaste menos do que você ganha. Eu falei, pô, mas não consigo. Então, eu pensava, cara, tem alguma outra coisa, não deve ser esse o primeiro passo. Anote todos os seus gastos. Aí eu ficava anotando gastos e o que isso está mudando? Não está mudando nada. Então, quando eu li esses livros, é que eu entendi que o buraco era mais embaixo. E, inclusive, isso faz parte do meu método, assim, a forma como eu ensino as pessoas. Eu não dou uma planilha. Tem gente que manda mensagem e fala, Lu, me dá uma planilha. Eu falo, cara, se você soubesse quantas planilhas eu baixei e não mudou nada. Então, assim, a gente pode, sim, criar um passo a passo de organização numa planilha. Dentro do curso, até mostro como é que as pessoas podem fazer isso, mas eu não dou uma planilha. Eu crio lá a fotografia financeira, a rota financeira, que pode ser na planilha, pode ser no caderno. Só que antes de tudo isso, a gente passa por essas coisas. Antes de tudo isso, a gente vai entender o que tem guardado aqui. O que nessa jaula, né? Quem é que está ganhando nessa jaula? Quais são os nossos distúrbios financeiros? Porque quando a gente entende, tem clareza sobre tudo isso, agora eu estou pronta para pegar um método e me organizar. Agora, se eu pegar um método e me organizar e todos esses distúrbios, todas essas coisas doidas acontecendo na minha mente, então eu não consigo sair do lugar. Aí é que as coisas parecem muito árduas. Porque eu estou começando uma estratégia sem, de fato, arrumar a casa, sabe? Sem olhar para aquela bagunça, colocar as coisas no lugar. Eu estou arrumando dentro da bagunça. E aí eu só consigo ver bagunça. Eu acho que é isso que acontece. Agora vamos para o meio da jornada aí da Lu. Qual foi o livro do meio da jornada, o quinto, Lu? Então, eu diria... Eu não sei se esse foi na ordem. Eu estou em dúvida se qual dos dois foi primeiro, porque eles foram na mesma época. Eu vou falar dos dois, porque eles são muito parecidos. Que aí a gente já mata 2 coelhos com uma livrarada só. Que é Poder Sem Limites... Poder Sem Limites e A Mágica de Pensar Grande. Pelo nome, a gente consegue perceber que eles têm uma ideia muito parecida, né? Poder Sem Limites e A Mágica de Pensar Grande. Eles também têm essa pegada do pensamento, mas eles conseguem, cada um de um jeito, trazer para uma coisa um pouquinho mais prática. Tony Robbins, que é o autor de Poder Sem Limites, ele é super prático. Então, assim, tem muitos exercícios. Ele mostra claramente assim, que é estudo, é ciência, e tem 2 coisas muito... Quer dizer, esse livro tem muitas coisas, né? Mas 2 que eu me lembro facilmente assim, desse livro. Primeiro que ele fala sobre os estados neurofisiológicos, que ele não isola mais a nossa mente, não é só a mente, que até esse momento, nessa leitura toda, eu penso, já entendi. Então, se eu trabalhar a minha mente e tiver um método de organização, tá resolvido. Mas 2 coisas bem desafiadoras, mas eu entendi que essas eram as 2 coisas principais. Só que nessa leitura do Tony Robbins, eu entendi que tinham coisas da minha fisiologia que iam fazer diferença. Então, exercício, a história da pose da Mulher Maravilha, né? Sim. Que é botar a mão na cintura, né? Isso aí. Então, a pose da Mulher Maravilha é uma posição que gera um estado fisiológico, você trabalha a sua fisiologia e você cria hormônios positivos para você. Dopamina, endorfina, o exercício físico também faz isso. E aí, qual é o resultado disso na sua vida? Se você tem hormônios positivos no sentido de que eles contribuem, né, para a sua vida, assim, eles causam sensações positivas. Aí a gente volta para aquilo lá do T. Harv Eker, lá no Segredo da Mente Milionária. Ele explicava que os nossos resultados dependem das nossas atitudes e as nossas atitudes dependem do que a gente pensa e de como a gente se sente. E aí, se eu faço exercício físico, se eu adoto a pose da Mulher Maravilha, né? Se eu me alimento bem, se eu como pouco açúcar, se eu bebo muita água,
o meu corpo funciona bem, os hormônios são hormônios da força de vontade, hormônios positivos, consequentemente eu me sinto bem, e aí eu penso coisas boas, afinal eu estou me sentindo bem. Então, se eu penso, o que eu penso e eu sinto, gera uma atitude que gera um resultado. Então eu ficava assim, caraca, então até o que eu como vai fazer diferença na minha vida financeira. E não só na minha vida financeira, né? O objeto de estudo era a vida financeira, mas é a vida toda como um todo. Então, o Poder Sem Limites me deu essa visão da questão fisiológica, da importância da questão fisiológica, e Tony Robbins fala muito sobre modelagem. Modelagem é uma técnica de você observar, como T. Harv Eker falou, observar o que as pessoas fazem, aquelas que têm resultado, o que elas fazem. Então, ele fala sobre isso em Poder Sem Limites e fala bastante sobre essa coisa das crenças, dos pensamentos e da fisiologia. Então, ele começou a me abrir para uma coisa que não é só o pensamento, é também toda a fisiologia. Parece que fica até mais complicado, mas eu vejo o contrário. Eu começava a ver assim, caramba, se antes tinha um problema e eu não sabia qual era a solução, agora tem várias soluções. Então, olha que um mundo de possibilidades agora, em soluções, né, Lu? Posso enveredar por muitos caminhos. Exatamente. E A Mágica de Pensar Grande, ele também vai nessa linha. Ele fala sobre a força realizadora do pensamento construtivo. Porque além de você pensar, o que você pensa gera um resultado, então, se você pensar de uma forma construtiva, ou seja, se você pensar de uma forma que te impulsione, e foi daí que nasceu uma expressão que eu uso no meu trabalho, que é o pensamento impulsionador, ele chama de pensamento construtivo, mas eu chamo de pensamento impulsionador. Você pensar que você está junto com pessoas que têm os mesmos objetivos que você, isso cria um pensamento impulsionador para você. Você pensar que você pode realizar alguma coisa, você dominar suas emoções, de repente pela fisiologia, você domina suas emoções, a forma como você se sente, isso cria pensamentos impulsionadores. Então, A Mágica de Pensar Grande, para mim, é tipo um manual da criação de pensamentos impulsionadores, sabe? Ai, meu Deus, a gente precisa falar mais sobre esse livro, então. Esse é muito bom. Olha só, ele chama, por exemplo, de desculpite. Desculpite é aquela mania que a gente tem de ficar atribuindo às circunstâncias o que, né, não está dando certo. Ai, sabe por quê? Por causa disso aqui. Para ele é desculpite. E aí ele diz, domine a desculpite da sorte, porque tem vários tipos de desculpite, e uma delas é a da sorte, eu sou azarado. Domine a desculpite da sorte de duas maneiras. Aceite a lei de causa e efeito. Observe bem o que parece ser a boa sorte de alguém. Você acabará vendo que não se trata de sorte, e sim de preparo, planejamento e pensamento na obtenção do sucesso. E uma outra coisa que ele fala para você dominar a desculpite da sorte é: não seja um pensador ansioso. Não desperdice energia sonhando com um modo fácil de alcançar o sucesso. Não somos bem-sucedidos apenas por causa de sorte. O sucesso provém de se pôr em prática e de se dominar os princípios que o produzem. Não se fie na sorte para as promoções, para as vitórias e para as coisas boas da vida. A sorte apenas não foi feita para conferir essas coisas boas. Em vez disso, concentre-se no desenvolvimento das qualidades que você possui e que o farão vitorioso. Né? A velha história de que a sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Decorei! Legal. Esse A Mágica de Pensar Grande é ótimo, porque ele é pequenininho, o meu tá até bem amassado, que eu tenho mania de levar livro para passear. Então esse aqui, bichinho, já passeou tanto, ó, tá até manchado aqui, ó, tá vendo? Esse já passeou muito, porque eu levo ele assim, vou levar ele pro médico. Eu às vezes olho aqui e falei, qual que vai comigo pro médico? Qual que vai comigo, sei lá, pra viagem, pro avião? Aí, esse vai esse. Então eu levo o livro para passear, adoro. Boa. E esses são ótimos, que cabe fácil na bolsa. Eu quero fazer aqui, aproveitar toda essa audiência para fazer um apelo a todos os produtores, editoras de livros. Por que ainda é tão caro no Brasil comprar livro, né, Lu? Ainda é muito caro. E outra, e o meu apelo não é nem esse, assim, é que eu adoraria ter a possibilidade de comprar, talvez por um combo, era esse que é o lance, o livro físico e o livro digital. Às vezes eu vou comprar um livro e eu morro de dó, porque eu vou ter que escolher entre uma versão e outra, sendo que, como eu falei no começo, assim, agora na quarentena eu tenho tido dificuldade de ler, porque quando você lê, você de fato mergulha em algo que demanda mais de você e demanda mais do seu tempo também, porque se a gente tá
lendo nas telas, né, que é o que a gente faz hoje em dia nos celulares, a gente está vendo notícias rápidas, textos mais curtos, mesmo que sejam textões, né? Textão na internet ainda é uma coisa polêmica. Então, parar para mergulhar em um livro é uma experiência muito diferente e eu gosto de ter essa experiência de uma maneira física, eu gosto do toque, eu gosto dessa experiência de folhear. Ao mesmo tempo, você fala assim, qual é o livro que vai comigo passear? E eu penso que eu odeio carregar coisas, e eu não gosto mesmo. E nessas horas eu adoraria que todos os meus livros estivessem também na versão digital, mas não tenho mesmo. E eu realmente gostaria de comprar, não com dois preços diferentes, mas um combo que fosse, por esse combo você tem a versão física e a digital. Pois é, e uma coisa também que eu queria aproveitar para dizer que, assim, eu reconheço muito, assim, o valor desse material. Então, eu invisto mesmo em livros e eu faço questão de não distribuir PDF, sabe? De não ficar compartilhando um PDF que alguém me passe. Pessoal, muito cuidado com isso, porque isso é direito autoral, é crime você reproduzir, é crime você distribuir, compartilhar. Eu sei que é na melhor das intenções. Eu já conheci pessoas muito íntegras, honestas, corretas, falaram, olha esse livro aqui que eu recebi o PDF, maravilhoso. Então, assim, não distribuam. Então, vou aproveitar o espaço aqui, Merchan, e agradecer, por exemplo, Bruno Gimenez, da editora Luz da Serra, uma vez me mandou uma caixa de livros para eu sortear entre os seguidores, foi maravilhoso. A editora Record também já me mandou uma caixa de livros, principalmente do Tony Robbins uma vez, e eu sorteei entre os seguidores. Então, se alguma editora quiser que eu sorteie para os seguidores, eu receberei de braços abertos. Pode mandar uma caixa de livros para a gente, exatamente para que a gente possa valorizar mais esse material e mostrar para as pessoas assim, a importância da gente ter, né, o livro físico ou o e-book, mas que a gente não pirateie livros. Então, assim, eu super levanto essa bandeira. Se as editoras quiserem contar com a minha ajuda, eu super ajudo. E se quiserem mandar os livrinhos para os seguidores também, eu agradeço. Com certeza, com certeza. E uma das coisas que eu amei muito quando eu conheci a Lu é que eu também sempre gostei muito de livro de desenvolvimento pessoal, de livro de autoajuda, mas antes eu só conhecia eu mesma que gostava disso. No universo anterior que eu vivia, antes de conhecer a Lu, eu não conhecia mais ninguém que gostava desse tipo de conteúdo. Aí eu aglomerava, por falta de conhecimento, todo esse material que eu gostava de, eu amo livro de autoajuda. Eu botava tudo de eu amo livro de autoajuda, e eu amo. E aí, quando eu conheci a Lu, ela gostava dos mesmos livros que eu gostava. A gente compartilhou, eu já ganhei um monte de livro de presente dela. E foi maravilhoso, que eu pensei, tá vendo? Uma pessoa maravilhosa, inteligente, que trabalha, ela adora os mesmos livros que eu gosto também. Então foi massa, assim, foi uma grande libertação. Em muitas livrarias não se chama mais autoajuda, porque essa coisa da autoajuda estava meio besteira, agora chama de desenvolvimento pessoal, né? Mas eu gostava, eu entrava na livraria e procurava onde tinha autoajuda. Por favor, onde tinha a prateleira da autoajuda? Eu também, sempre gostei, mas é verdade, hoje em dia não se chama mais assim. Mas desde aquela época que chamava, eu já gostava. Pois é. Eu vou recapitular aqui, só para a galera lembrar tudo que eu já mostrei. E tem mais 3, na verdade tem mais 4 que eu queria mostrar. Tem um bônus aí? Eu separei 10. Mas um deles, e um que é o meu xodó, não tá na minha mão. Ele deve estar em alguma caixa. Eu não achei, eu tô desesperada que um deles eu não achei. Então eu vou recapitular rapidinho, para a gente depois aproveitar os últimos minutos para a gente mostrar rapidinho os que faltaram. Pai Rico, Pai Pobre. E, de novo, gente, isso não é um ranking, isso é só uma linha do tempo de como eu fui lendo e de como eu quis apresentar aqui com vocês. E não é publi, mas poderia ser. Hã? E não é publi, mas poderia ser. Poderia ser. Pai Rico, Pai Pobre. Eu vou até ser boazinha. Esse aqui é da editora Campos. Tô sendo legal, hein? Segredos da Mente Milionária. Tá na minha mão, da editora Sextante. Esse aqui, O Poder do Subconsciente, foi um presente da editora Record, que eu já tinha lido, mas essa edição aqui foi um presente da editora Record. A Mente Acima do Dinheiro, a editora é Grupo Novo Século. Tony Robbins, Poder Sem Limites, a editora também é editora Record. Na verdade, está escrito best-seller, eu acho que é o mesmo grupo, porque foi o pessoal da editora Record também me deu. A Mágica de Pensar Grande, de quem é? De que editora? Não sei, está escrito Viva Livros aqui, A Mágica de Pensar Grande. Então, esses foram que a gente já falou. E agora eu vou falar de mais 4. Na verdade, um não está, e eu estou desesperada porque ele não está aqui.
Qual é? Esse aqui é xodó. Esse aqui, 2008, eu li esse livro, O Segredo. Tem filme no Netflix do Segredo, um documentário. Esse daqui, ele é meio assim, ele corre em paralelo de tudo isso. Ele também é desenvolvimento pessoal, mas ele fala sobre a força do pensamento positivo, sobre lei da atração, sobre física quântica e o quanto a gente pode atrair os resultados para a nossa vida. Eu gosto muito dessa pegada. Quando eu dominei minhas finanças, eu vi que dominar as finanças dependia de organização, dependia de você trabalhar sua mente, mas para mim ficou muito claro que se você fizer essas duas coisas e ainda trabalhando a força do pensamento positivo, você acelera, tipo, você liga o turbo, né? Então esse daqui foi o turbo da minha vida financeira, O Segredo. Depois... Esse é a sua cara, Lu, O Segredo é a sua cara. Depois disso, eu conheci O Segredo por você. Depois disso foi esse aqui, que também é mais prático, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Deixa eu ver. Essa daqui é Editora Objetiva. Então, O Poder do Hábito. E o legal foi entender como os hábitos se formam. Foi interessante entender que, para eu fazer mudanças na minha vida, o mais poderoso era trabalhar os hábitos que eu já tinha. E um hábito, ele acontece a partir de um sentimento de recompensa de uma determinada atividade. E o hábito, você encaixa um novo hábito na sua vida a partir de alguma que ele chama de deixa. Deixa é tipo uma atividade que você faz antes do hábito. Por exemplo, eu tinha o hábito, eu tenho ainda, mas aí eu modifiquei um pouco esse hábito. Eu gosto de comer doce depois de almoçar. Então, o almoço é a deixa. Aí depois vem o doce. E depois vem aquela sensação de, sabe? A sensação que o doce te traz de recompensa, de saciedade, enfim, do prazer. Então, a deixa era a comida salgada, o almoço. Aí vem o hábito, que é comer doce. E depois vinha a recompensa. Então, se eu quero mudar um hábito, eu tenho que entender qual é a recompensa e entender a deixa. Mudar alguma coisa no meu almoço poderia fazer eu deixar de comer doce. Ou mudar um prazer, sentir prazer com outras coisas, botar uma outra coisa mais saudável e prazerosa também, poderia fazer eu deixar de comer doce. Na verdade, o que eu fiz foi tirar o açúcar. Eu ainda como doces, mas como doces que não têm açúcar. Então, eu acabei mantendo o hábito, mas eu troquei o hábito, né? Ele tem uma diferença. Mas pensando nisso, o hábito de investir, o hábito de você estar sempre ali acompanhando sua rota financeira, todos esses hábitos podem ser criados a partir de uma deixa e se você criar uma recompensa. Então, se você criar o que ele chama de looping, né, o loop, na verdade, o loop do hábito, você consegue trocar o que está ali no meio. Se você troca o que vem antes e troca o que vem depois. Né? Então, o poder do hábito foi um outro assim, mais prático, que para mim fez muita diferença. Esse faz muita diferença. E tem o ciclo também dos 21 dias, né? Sim, exatamente. Que quando você faz sequencialmente, né, por 21 dias, a sua mente acostuma com aquele novo hábito. Então, se você quer fazer exercício físico, experimenta fazer pelo menos 22 dias, porque os 21 é a sua mente acostumando com o novo hábito. Existem algumas leituras até que falam em 66. E para não ter dúvida, no meu curso Domine Suas Finanças, eu crio algumas coisas que a gente vai durante 66 dias. Então, tem os 21, mas a gente leva até os 66, a gente cria um hábito, e acho que por isso que quem passa pelo Domínio Suas Finanças, passa por essas técnicas por 66 dias, adquirir novos hábitos na vida financeira. Então, o poder do hábito também me ajudou muito com as finanças. E aí, agora viria um que tá perdido. E eu tô chorando. Se perdeu na mudança. Qual é, Lu? Será que tá comigo? Porque tem livros da Lu aqui comigo. De repente está aqui. Será? Qual é? Não. É O Poder Dentro de Você, da Louise Hay. Ah, não. Louise Hay. Não, com certeza nenhuma. Eu acho que você nem prestaria da Louise Hay. Eu acho também. Quando você falou, eu acho que ele tá aqui, eu não tá nada aqui. Mas eu tenho ele aqui no Instagram, eu consigo mostrar a capa dele. Inclusive, dá pra mostrar para as pessoas aonde que elas podem depois ver todos esses livros que eu postei. Tem um destaque lá no Instagram. Tem um destaque onde eu postei o que eu acho de cada um desses livros, a capa do livro, aí tem o nome dele, então vocês podem olhar depois. E o livro é esse aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Ah, sim. Tá? O Poder Dentro de Você. E aí, inclusive, tem esses postzinhos lá no Instagram, ó, onde eu falo de todos esses livros, ó. Segredos da Mente Milionária. Aí é só clicar aqui para ver a publicação, ó. Segredo. Poder Sem Limites. Ah, esse daqui já tô revelando, que esse é o último. Depois eu mostro. Esse aí a gente já falou bastante num podcast também. Também falou. O Poder Dentro de Você,
ele também fala sobre essas questões de pensamento, mas muito ligadas a barreiras emocionais. Então, assim, traumas, né? A palavra trauma é meio forte, mas assim, coisas que você viveu ao longo da sua vida que te marcaram e que criaram determinados pensamentos que viraram o que eu chamo de pensamentos paralisantes. Então, momentos da sua vida, assim, emoções da sua vida, experiências da sua vida que geraram outras emoções e outros pensamentos. E se a gente sabe que pensamentos e emoções geram atitudes que geram resultados, se você tem essas barreiras emocionais, você acaba tendo resultados de acordo com essas barreiras emocionais. Então, e a Luísa é incrível, né? Porque é uma afirmação dela que, para mim, foi assim profunda e que eu carrego para minha vida, é que você está fazendo o melhor que você pode agora com o conhecimento que você tem agora, né? Então, isso me livrou muito. Eu lembro quando eu vi nesse livro, já vi em outras coisas dela, e a Louise Hay tem muitos livros, isso dá uma tranquilidade, assim, para o que a gente Até me emocionei. Né? Que a gente se cobra muito de, enfim, de resultados, eu preciso ser melhor, eu preciso dominar minhas finanças, eu preciso isso, preciso aquilo, mas a gente está fazendo o melhor que a gente pode com o conhecimento que a gente tem agora. Se eu quero fazer melhor, eu preciso de mais conhecimento, mas, tipo, tá tudo bem, eu tô fazendo o meu melhor com o que eu sei até agora. Né? Então, quando eu li isso, assim, nos livros da Louise, isso foi muito, muito confortante, assim, foi muito bom para mim. Então, o poder dentro de você é o 9º dessa lista. E aí, vamos para o 10º. Já temos o spoiler aí. E eu tô mal agora aqui, que eu não tenho a Louise Hay em mãos para mostrar, gente. Agora que eu me toquei com todos eles aqui, eu vou terminar essa live e eu vou correndo nas caixas procurar. Porque eu fui organizar isso agora de tarde, minutos antes, e me dei conta e falei, não vai dar tempo de eu baixar as caixas que estão faltando. Mas eu tô mal dela não estar fazendo parte disso aqui com a gente. Gente, aqui a Lu tá falando de caixa, para quem não sabe, é que ela se mudou no início da quarentena. E ainda tem coisas, ainda tem objetos dela em caixas. A velha história da procrastinação, né? Quem não procrastina, né? Então ainda tem caixas fechadinhas ainda. Desde eu me mudei início de abril, a gente está em junho e eu ainda tenho caixas. Enfim. E aí, mas agora eu vou explicar por que eu ainda tenho caixas. Porque eu li esse livro aqui. Esse livro aqui é A Única Coisa. Editora Novo Século. A Única Coisa. Os autores Gary Keller e Jay Papasan, eles falam sobre a importância de você concentrar suas energias em uma única coisa. Ele não está dizendo para você fazer só uma coisa, mas para você colocar foco naquilo que é importante para você. Você identificar suas prioridades, você entender aquele efeito dominó, que às vezes você precisa dar um petelecozinho em alguma coisa que está na sua frente e aquilo é que vai criar várias outras situações que são situações também importantes para você. Mas a gente fica querendo fazer tudo ao mesmo tempo, a gente fica querendo ser aquele profissional que sabe tudo, que faz tudo e não se torna um profissional especialista. Um profissional especialista pode ganhar até mais do que um profissional generalista. Um médico que é, sei lá, cirurgião de joelho, ele pode ganhar muito mais do que talvez um médico que seja clínico geral, né? Então, quando você é especialista, quando você se concentra numa única coisa, quando você tem foco, você tem mais resultado. Por que eu falei que isso tem a ver com as caixas? Porque desde que eu me mudei, a minha única coisa, a coisa mais importante, não era abrir caixas de livros, era fazer outra coisa que me daria mais resultado naquele momento. Então, houve um momento de eu produzir conteúdo, houve um momento de eu me concentrar na nova turma, agora vai ter um outro momento e agora eu consigo provavelmente priorizar e achar que no final de semana a única coisa que eu tenho para fazer é abrir caixas. Então, justificando a minha procrastinação, porque na verdade essa procrastinação é foco e eu foquei naquilo que era a minha única coisa e o foco que podia me trazer mais resultado naquele momento. Então, esses são os 10. Adoramos! Eu tenho certeza que eu amei, mas um monte de gente que está aqui acompanhando essa live com a gente também já demonstrou aqui que curtiu muito acompanhar a sua jornada de 10 livros de antes e depois. Luciana Fiol, domine suas finanças. Eu olho aqui para cima e eu fico assim, não acredito que aquele não tá, não acredito que aquele não tá, não acredito que aquele outro. Então, quem quiser comentar, né, as pessoas estão assistindo no Instagram, mas principalmente quem vai ver no YouTube ou quem vai ouvir nas plataformas de áudio, depois quiser me mandar mensagem, é sempre muito bem-vinda a sugestão, mas saiba que eu poderia fazer um outro podcast, mais uns 4 podcasts com 10 livros cada um, e ainda teria muita coisa para indicar. Então tem Napoleão Hill, tem vários livros do Paulo Vieira, tem livros do Gustavo Cerbasi, tem coisa pra caramba.
Eu poderia fazer um podcast inteiro com 20 livros, só dos livros que foram indicados pela Lu para mim. E tem um monte aqui que eu tô vendo, inclusive, também. Pois é, então é muita coisa. Então, quem sabe um dia a gente faça, né, o podcast Livros versão 2, para a gente continuar indicando livro para a galera. Lembrando que não adianta nada só ler o livro, você precisa aplicar, precisa trazer esse conhecimento de forma prática na sua vida, experimentar e nunca ficar parado, né? É ler o livro, mas é trazer para a realidade da sua vida e aplicar. Isso. Lu, qual foi seu último livro que você leu? Tem alguém perguntando aí. Qual foi o último livro? Foi esse que eu mostrei, a única coisa. Antes dele que foi O Poder Dentro de Você, da Louise Hay, que não está aqui, que vai ser a minha única coisa do final de semana, vai ser encontrar esse livro. Mas boa! E é legal escolher um que faça sentido para o seu momento também, né, Lu? Porque às vezes você está lendo por obrigação uma coisa que não tem nada a ver. Ou, vou falar meu caso, ganhei logo na primeira semana de quarentena, de presente de uma prima minha, a biografia da Maria Bonita. Comecei a ler a biografia da Maria Bonita plena primeira semana de quarentena. A Maria Bonita é a pessoa que vai pra ação, que sai, que é desbravadora, sabe? Que vai pra luta. E eu comecei a querer sair de casa, eu olhava, comecei a me sentir presa. Eu falei, não, peraí, talvez agora não seja o momento de ler esse livro. Agora é o momento que tenho que ler outra coisa que me ajude a ficar em casa, me acalmar, ficar tranquila. E aí, esse vai ser o meu primeiro pós-quarentena. E aí, qual vai ser o teu primeiro da lista nova ali dos 7? Já dá uma mostra pra gente. A Psicologia do Dinheiro, de Dan Ariely. Eu já até dei uma folheada já em livraria, assim, sabe aquela coisa de sentar no cantinho e ler, já li várias coisas. Sei que tem bastante coisas assim, que de alguma forma eu já estudei, mas a minha mentalidade rica não me permite dizer eu já sei, então tem muita coisa que eu não sei. E há pouco tempo eu fiz um curso de psicologia econômica e aí me lembrou alguns conceitos dele, então eu vou ler a Psicologia do Dinheiro. Mas como eu não leio só um, né, tem um outro aqui, que é de um tema parecido. Esse eu acho que eu te mostrei, que a gente até falou qual era o significado de nudge, que é cutucar, lembra? Nude. Que é como tomar melhores decisões sobre saúde, dinheiro e felicidade. Então, de alguma forma, é uma coisa meio psicologia, né? Então, a Psicologia do Dinheiro e nude. Então, eu vou ler os dois ao mesmo tempo nessa minha leitura. Verdade. Que eu faço de dois a ao mesmo tempo. Ana... tá perguntando se a sua sugestão é ler nessa sequência que você mostrou, esses 10 livros. Eu li nessa sequência, então eu tendo a achar que faz mais sentido, foi me abrindo a cabeça assim, eu não li de outro jeito. Mas eu vou dar uma dica, olha só, lá no meu Instagram, essas bolinhas verdes aqui é o que a gente chama de destaque. E uma dessas bolinhas verdes é o destaque livros, tá bem aqui. Na verdade, ele vai estar aqui, quando você entrar, ele vai estar aqui no cantinho. Nesse destaque livros, os primeiros eu coloquei alguns trechos de livros assim que eu gostei de ler. Aí tem vários outros, então você vai descobrir vários outros que eu gostei e tal. Mas chega uma hora, bem lá pro meio, que eu começo uma sequência de posts que eu fiz no Instagram sobre esses livros que eu falei agora. Então você vai poder ver de novo cada um deles e você vai poder ver um resumo sobre cada um deles e de repente você escolher. Você vê qual é aquele que tem mais a ver com o seu momento atual, qual é aquele que você se identifica. Então eu passando aqui nunca chega, que eu queria mostrar aqui, ó. Aí começa assim. Aí eu fui postando. Tem cada um dos postzinhos aqui, aí você vai passando, ó, tem todos os livros. Aí quando você clicar, você vai poder ver o post, e no post eu coloco um resumo. Aqui, ó. Tem um resumo do livro, tá vendo? Então você vê lá no Instagram, e aí você lê de novo, você vai se lembrar, e você vai, beleza, então acho que esse tem a ver com o meu momento, vou começar por esse então. Então estão os 10 lá, então dá para você rever os 10 por lá. Já tem sugestão aí no Instagram de podcast parte 2, então um dia a gente vai fazer aqui um parte 2, e já dividir quais foram os outros 10 na sequência. Eu não sei se a partir esses foram muito marcantes, eu lembro bem a ordem. A partir desses eu não lembro muito bem a ordem, então não vai ser na ordem, mas vão ser os próximos 10 que eu acho que podem ajudar bastante na vida financeira e na vida como um todo. Boa. Obrigada, Lu, um beijo enorme. Obrigada por mais uma sexta-feira com a gente, eu tava com saudade. Obrigada a todo mundo também que ficou aqui, que compartilhou, que estava junto. Obrigada, gente. O pessoal que tá do meu perfil aqui, que eu vi que tem umas pessoas do meu perfil. Obrigada. Legal, gente. Obrigada pela participação de quem estava ao vivo com a gente aqui no Insta. Você que me ouviu numa plataforma de áudio, que bom que você estava aqui. Que bom que a gente pôde fazer companhia para você em algum momento aí da sua vida. E você que assistiu no YouTube, obrigada. Conta aqui embaixo o que você achou desse podcast. E a gente, semana que vem, está de volta, gravando às sextas-feiras, por volta de 4 horas da tarde, ao vivo no Instagram. E disponibilizando esse material nas plataformas de áudio, às quartas-feiras,
Sempre um material novo no YouTube e nessa plataforma que você está ouvindo a gente, beleza? Bom, esse foi mais um podcast Bora Dominar e a gente se vê numa próxima edição. Até lá, gente. Tchau, tchau. Até lá.